Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E nesse vídeo nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo na carta de Paulo a Tito, uma carta pastoral, uma carta muito curta e também pouquíssimo conhecida no Novo Testamento, mas muito importante, com muitas instruções para o nosso viver cristão à luz da graça de Deus revelada na cruz de Cristo. E eu convido você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo lá para o capítulo 2 da carta de Paulo a Tito. Ou então eu convido você também a entrar na descrição aqui desse vídeo e ali tem um link para o nosso canal do Telegram. No nosso canal do Telegram você vai ter disponível todos os slides que a gente está usando para esses estudos, para esses vídeos. Então, se você preferir, você pode estudar junto comigo através dos slides. De qualquer forma, fazendo aqui, antes de qualquer coisa, uma recapitulação com você, para que a gente entenda qual é o cenário, qual o contexto em que essa carta foi escrita. Antes de tudo, Paulo escreve para encorajar Tito na missão que ele deveria desempenhar em Creta, constituindo líderes de boa fama nas igrejas daquela ilha. Ou seja, Paulo deixou Tito naquela ilha, na ilha de Creta, para que Tito fosse aquele que levantaria liderança, que constituiria presbíteros, ou seja, pastores, bispos, responsáveis por cada comunidade cada comunidade cristã daquela ilha. Havia um grupo de falsos mestres judaizantes disseminando ideias equivocadas entre as igrejas de Creta, estimulando a prática de ritos cerimoniais por um lado e a licenciosidade moral por outro. Então, o grande problema que havia naquela ilha de Creta, entre as igrejas na ilha de Creta, era a presença desses cristãos judaizantes, que espalhavam mentiras, espalhavam doutrinas falsas entre as igrejas, afirmando que a doutrina pregada por Paulo, ela quebrava os ritos judaicos, ela abria mão dos rituais que Deus havia determinado para que o povo seguisse, e por outro lado, eles diziam que Paulo era moralista demais, que ele era conservador demais nos seus comportamentos, que as pessoas podiam ser mais livres. Então, esse era um grande problema, especificamente na ilha de Creta, porque culturalmente as pessoas daquela ilha já eram licenciosas demais, libertinas. Elas já eram imorais por natureza, né? Assim, por cultura, por costume. Então, aquela falsa doutrina desses mestres judaizantes se disseminou como fogo em palha, porque tudo que eles queriam era uma vida licenciosa que simplesmente fosse religiosamente sustentada por rituais cerimonialistas. Então, era justamente o contrário do que Paulo estava pregando. Paulo estava ensinando que o verdadeiro evangelho nos liberta desses ritos, dessas cerimônias, para nos ligar até Deus. Nós não precisamos dessas cerimônias. E por outro lado, Paulo afirmava que a presença da graça real em nós nos leva a uma vida mais parecida com a vida de Cristo, a uma vida ao contrário da imoralidade cultural. Então, justamente a falsa doutrina dos judaizantes batia de frente com a verdadeira doutrina que Paulo havia ensinado para aquelas igrejas. Então, muita gente das igrejas de Creta estava dando ouvidos a esses mestres falsos, e o que Paulo está alertando a Tito silencie esses falsos mestres e ajude que a verdadeira doutrina seja enraizada nessas igrejas, principalmente através da ação e do ensino de verdadeiros líderes que sejam coerentes com o verdadeiro evangelho. Então esse é o grande contexto no qual a carta de Tito está inserida, e no nosso último estudo, no nosso último vídeo, nós vimos que a intenção de Paulo era que os líderes que fossem escolhidos por Tito fossem líderes que tinham uma reputação de maneira irrepreensível, uma reputação irrepreensível, uma reputação que fosse por todas reconhecida como santa, como pura, para que através da sua conduta eles reafirmassem a importância do verdadeiro evangelho de Cristo. Então isso foi mais ou menos o que nós vimos no capítulo 1.
E nós vimos também o início do capítulo 2, onde Paulo deixa instruções para Tito sobre o ensino dos homens mais velhos. Tito, apesar de ser mais novo que alguns homens daquelas igrejas, deveria instruir estes homens mais velhos a serem coerentes com a moral que até os líderes deveriam ter. Ou seja, mesmo os irmãos que não fossem líderes deveriam ter um caráter similar ao caráter que os líderes deveriam ter. E aqui, neste capítulo 2, no restante do capítulo 2, do versículo 3 em diante, que é o que nós vamos estudar hoje, até o versículo 15, Paulo expõe como outros grupos da família cristã, digamos, as mulheres, os jovens, as moças, os escravos, como cada pessoa da sociedade deveria viver de maneira condizente com o Evangelho, com uma moral condizente com o Evangelho, com uma conduta coerente com a graça de Deus. E aqui eu coloquei num slide para vocês que estão acompanhando um panorama do capítulo 2 e do capítulo 3, pelo menos de metade do capítulo 3. Um panorama que compara esses dois capítulos e mostra que eles são muito similares. A mesma estrutura do capítulo 2 é a estrutura que Paulo segue no capítulo 3. Como você pode ver, no capítulo 2, do versículo 1 a 10, Paulo fala sobre o viver adequado de determinadas classes ou grupos da sociedade. No início do capítulo 3, nos dois primeiros versículos do capítulo 3, ele também fala sobre o viver adequado. Então é como se fossem paralelos aqui. O viver adequado no início do capítulo 2, o viver adequado no início do capítulo 3. Logo em seguida, ele fala sobre o Evangelho, no capítulo 2, dos versículos 11 a 14, como a fonte da qual procede o viver adequado. O viver adequado que Paulo mostra como necessário, ele não vem da força de vontade ou do rigor moralista. Ele procede da fonte que é o Evangelho, que é a presença da graça de Deus na vida de alguém. A graça de Deus leva as pessoas a um viver adequado. E a mesma motivação para o viver adequado está no capítulo 3 também, dos versículos 3 a 7, o Evangelho. O Evangelho de Cristo é a fonte para o viver adequado. E aí ele encerra tanto esse trecho no capítulo 2, no versículo 15, quanto lá no capítulo 3, versículos 8 a 11, com instruções para Tito, instruções para que Tito ensinasse sobre essa graça de Deus que leva a um viver adequado para todas as igrejas. Então, a mesma sequência, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 3. O viver adequado, o Evangelho e instruções para Tito. E aqui no versículo 3, Paulo inicia com algumas instruções para as mulheres mais velhas e para as mulheres mais jovens. Aqui, antes de iniciar a leitura do versículo 3 propriamente dito, eu gostaria de te incentivar a, depois de assistir esse vídeo, assista também o vídeo que está aqui nesse card aqui em cima, ou então está na descrição desse vídeo também, se você preferir. Esses 3 vídeos são vídeos da minha esposa, a Sabrina. Ela explica como Paulo requeria a conduta das mulheres naquela época. Por que as mulheres deveriam se comportar dessa forma? Será que era apenas questões culturais? Será que era apenas talvez uma visão machista de Paulo? Todas essas questões você pode entender um pouco melhor, com maior profundidade, nesses 3 vídeos gravados pela Sabrina, minha esposa, que está ali na descrição desse vídeo. Então, de forma geral, o que eu gostaria de destacar para você agora, aqui nesse estudo, aqui nesse vídeo, de forma resumida e panorâmica, é a primeira palavra do versículo 3, é a palavra semelhantemente. O que essa palavra indica para nós? A palavra semelhantemente indica que, assim como os homens deveriam manter uma conduta reta e justa diante de Deus pelo efeito da graça em suas vidas, assim também as mulheres, tanto as mais velhas quanto as mais jovens. Assim também as mulheres deveriam guardar uma conduta reta, uma conduta justa, uma conduta coerente com a presença da graça em suas vidas. Semelhantemente, ou seja, as mulheres não tinham espaço para viver algo abaixo ou aquém da presença da graça de Deus em suas vidas.
elas também deveriam culturalmente despontar, culturalmente se destacar em sua conduta, em sua vida adequada. E uma outra coisa que eu gostaria de destacar ainda no versículo 3 é a frase, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Essa deveria ser a condição de Tito em relação ao ensino para com essas mulheres mais velhas. Ele deveria ensinar as mulheres mais velhas a serem capazes de ensinar o que é bom. Ou seja, ele deveria instruir as mulheres mais velhas a serem discipuladoras, a serem capazes de ensinar para as mulheres mais jovens aquilo que é bom. Duas questões aqui importantes. Em primeiro lugar, sempre uma mulher mais velha vai ter uma mulher mais jovem para ensinar, independente da idade dessa mulher mais velha. Uma mulher de 15 anos, ela é mais velha do que uma mulher de 10 anos, entende? Então a de 15 anos pode discipular a de 10 anos, assim como a de 20 pode discipular a de 15. Então, geralmente a gente pensa nas mulheres mais velhas como as de 50, 60, 70 anos, né? Mas não precisa ter 70 anos para discipular ou instruir as mulheres mais jovens, não é necessário. Simplesmente você pode instruir e discipular as que são mais jovens que você. Então essa é uma das coisas interessantes que Paulo ensina para Tito, que ele deveria instruir as mais velhas a discipularem as mais jovens, como também não seria Tito a ensinar ou pastorear ou discipular as mais jovens. Não seria papel de um jovem pastor discipular as mulheres jovens. Seria papel do jovem pastor instruir as mulheres mais velhas para que elas discipulassem e instruíssem as mais jovens. Então, aqui nesse caso, é possível dizer que Tito deveria discipular e pastorear e aconselhar as mulheres mais velhas que ele, para que para que, na verdade, ele não fosse acusado de qualquer coisa, de qualquer má conduta, principalmente em relação a alguma atitude sexual em relação a essas mulheres. Então, para que não houvesse má reputação, para que não houvesse mancha na fama do Evangelho, Tito deveria se resguardar, pastoreando especificamente, diretamente as mulheres mais velhas e essas discipulando e aconselhando as mulheres mais jovens que elas. E versículo 5, final do versículo 5, por quê? Por que as mulheres mais jovens deveriam ser discipuladas pelas mulheres mais velhas e viverem assim uma vida adequada ao Evangelho? Por quê? Qual o fim, qual o objetivo disso? Nós vemos no final do versículo 5, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, o objetivo das mulheres viverem esse discipulado de umas às outras e essa vida adequada perante toda a sociedade, o objetivo disso era de que a própria palavra de Deus, ou seja, o Evangelho de Deus, não fosse difamada ou difamado, para que o Evangelho não fosse rejeitado pela sociedade como, elas vivem igual nós, elas agem como nós, como o restante da sociedade. Então, que diferença faz a palavra de Deus? Então, para que a palavra de Deus não fosse desprezada ou rejeitada, então as mulheres deveriam viver esse discipulado de umas às outras, esse discipulado mútuo que levaria a uma vida adequada diante da graça de Deus em suas vidas. E aqui, indo para o versículo 6, nós entramos numa sessão onde Tito deveria instruir os rapazes e os escravos. E aqui Paulo dá uma ordem mais direta ao próprio Tito, dizendo no versículo 6, da mesma maneira. E a expressão da mesma maneira é igual à expressão semelhantemente que ele havia usado no versículo 3. Semelhantemente, as mulheres deveriam ser como os homens mais velhos, que viveriam de forma coerente com o Evangelho, e da mesma maneira, os jovens, os rapazes, deveriam ser também como as mulheres e como os homens mais velhos, vivendo de forma coerente com a presença da graça em suas vidas. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Então, Tito deveria encorajar os jovens, como ele, a serem prudentes. E de que maneira eles iriam evidenciar ou manifestar essa prudência? Imitando Tito. Olha só o versículo 7. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Então o próprio Tito deveria ser um exemplo para os outros jovens, os outros rapazes de Creta, das igrejas de Creta, fazendo Tito mesmo boas obras, para que eles os
o imitassem, para que eles seguissem os passos de Tito. Em seu ensino, ou seja, no ensino de Tito, mostre integridade e seriedade, use linguagem sadia contra a qual nada se possa dizer, para que, com o objetivo de aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Então, o objetivo do ensino de Tito ser puro, ser reto, ser de boa fama, deveria ser simplesmente não dar brecha alguma para os seus oponentes falarem mal dele ou então do evangelho pregado por ele. As pessoas que fossem ouvir a pregação de Tito, ouvir o ensino de Tito, principalmente em relação aos outros jovens, deveriam ouvir aquilo e, puxa, eu quero encontrar algum defeito no que ele está falando, mas eu não consigo. Eu quero encontrar alguma coisa para contra-argumentar, mas eu não consigo. É muito genuíno tudo isso que ele fala, tudo isso que ele ensina é de uma maneira e de um conteúdo muito bonito. Então, as instruções que Tito deveria passar para os outros jovens deveria ser tanto num conteúdo quanto num formato santo, para que ninguém, nenhum oponente, nenhum adversário pudesse falar mal, seja de Tito, seja do ministério de Paulo, através de Tito. E versículos 9 e 10 diz: ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los. Essa questão da escravidão na época do Novo Testamento é um tanto controversa e extensa. Nós não vamos nos delongar tanto aqui nesse vídeo sobre o tema da escravidão. Nós falamos um pouco mais sobre esse assunto no nosso vídeo anterior sobre a carta de Paulo a Filemão. Ali nós esmiuçamos um pouco mais esse assunto. Mas aqui, de maneira breve, posso pontuar que Paulo não queria, de maneira aberta, destruir o sistema de escravidão de sua época, porque era um sistema que era sustentador de toda a sociedade naquela época, no contexto do Império Romano. Então, Paulo queria que o evangelho fosse como uma bomba relógio inserida lá na base da sociedade romana. Então, aos pouquinhos, os escravos respeitariam seus senhores por conta do evangelho, por serem irmãos em Cristo. Os senhores respeitariam e cuidariam e amariam seus escravos por serem irmãos deles no evangelho. Então, o evangelho seria essa bomba relógio que aos poucos transformaria as relações na sociedade, na base da sociedade, em cada relacionamento social. E essa transformação, aos poucos, no decorrer do tempo, iria inevitavelmente destruir ou acabar ou minimamente diluir o sistema de escravidão no Império Romano. Então, a ideia aqui seria essa. Então, quando Paulo diz escravos, vocês escravos que também são cristãos, vocês também precisam viver de maneira coerente com o Evangelho. Desde que a graça de Deus, através do Evangelho na vida de vocês, transforme as suas atitudes, a sua conduta. Se submetam em tudo aos seus senhores. Obviamente, esse em tudo não inclui aquilo que seja pecaminoso. Os escravos não deveriam pecar por obediência ao Senhor. Nessa obediência, eles deveriam antes obedecer a Deus. Em relação ao Senhor, eles deveriam obedecer em tudo. Mas aquilo que aos seus senhores humanos fosse coerente com a vontade de Deus, eles deveriam ser obedientes. Deveriam procurar agradar os seus senhores, não serem respondões e não roubá-los, como era costume dentre alguns escravos, de roubar pequenas coisas, pequenos objetos de seus senhores. Mas, pelo contrário, eles deveriam, como no versículo 10 diz, mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Então os escravos deveriam, ao invés de roubar e serem respondões aos seus senhores, eles deveriam ser em tudo obedientes e inteiramente dignos de confiança. Eles deveriam ser responsáveis, eles deveriam ser confiáveis. Para quê? Qual o objetivo dessa atitude boa, dessa atitude positiva que os escravos deveriam ter? O objetivo era para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. Então a atitude boa, positiva, confiável dos escravos na sociedade romana, especificamente na sociedade de Creta, deveria despertar uma atração em relação ao evangelho. As pessoas iriam olhar para a atitude daqueles escravos e pensar, puxa, o que tem de diferente na vida deles? Por que eles são tão
tão gentis, tão incríveis como eles são, eles fazem muito além daquilo que é esperado deles. Isso é amor, isso é amoroso. Por que eles agem dessa forma? Então, com isso, eles iriam tornar atraente o Evangelho. Eles iriam mostrar como o Evangelho é belo. E isso é ser uma vitrine da graça de Deus. A ideia é de você mostrar com toda a beleza aquilo que é o Evangelho. Que a sua vida, e isso não apenas a vida dos homens mais velhos, das mulheres mais velhas e mais jovens, e dos rapazes e dos escravos, mas eu digo a sua vida, de quem me ouve, que a sua vida seja uma vitrine do Evangelho. Que a graça de Deus dentro de você seja vista por todos, através da sua conduta, das suas ações, da sua fala, dos seus relacionamentos. Que a graça de Deus seja vista de uma maneira atrativa, atraente, através da sua vida. Que as pessoas achem lindo o Evangelho através daquilo que elas veem em você. E aqui Paulo mostra qual é o Evangelho, qual é essa mensagem que deveria estar presente na vida de cada uma dessas pessoas na sociedade, que tornaria tudo bonito em suas atitudes, que tornaria tudo contracultural em suas atitudes. O Evangelho, versículo 11, é essa motivação. Versículo 11 começa assim: porque, ou seja, tudo isso que ele disse antes se justifica por quê? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esse versículo quer dizer o quê? O que significa essa frase? Que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A todos os tipos de homens, a todos os tipos de seres humanos. A graça de Deus se manifestou salvadora aos homens mais velhos, às mulheres mais velhas, às mulheres mais jovens, aos rapazes, aos escravos. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os tipos de pessoas, a todas as classes de pessoas em uma sociedade, a todos os gêneros, a todas as idades. Então, a graça de Deus se manifestou salvadora e por isso que ela se manifestou salvadora a todos os tipos de seres humanos em uma sociedade. Então, todos os tipos de seres humanos em uma sociedade, mulheres, jovens, escravos, deveriam ser vitrines do Evangelho em cada contexto em que eles estivessem inseridos, em cada lugar onde eles passassem. Cada vida que havia recebido o Evangelho deveria manifestar o Evangelho por onde quer que passasse. Então, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E isso, por outro lado, deve ser para nós um incentivo de que nós mesmos devemos manifestar a graça salvadora a todos os tipos de pessoas. A todos os tipos de pessoas. Nós não devemos ser aqueles que compartilham o Evangelho apenas com os pobres ou apenas com os ricos. Apenas com homens ou apenas com mulheres, apenas com crianças ou apenas com idosos. Não, nós devemos manifestar a graça de Deus salvadora a todos os tipos de pessoas em uma sociedade. E versículo 12, essa graça de Deus que é salvadora nos ensina a... Isso é muito interessante, o versículo 12 nos diz que a graça de Deus nos ensina. Ela nos ensina a ter uma nova maneira de viver. Nós não somos ensinados a ter uma nova maneira de viver apenas por um livrinho de discipulado ou apenas por uma cartilha de moral. Nós não somos ensinados a viver de um jeito crente só porque as pessoas da nossa sociedade ou da nossa igreja vivem de determinada maneira. Quem nos ensina a viver de maneira coerente, de maneira que agrada a Deus, não são pessoas, é a graça de Deus. A graça de Deus em nós nos ensina a viver de uma nova maneira, a viver de uma maneira santa, pura, justa e reta. A graça de Deus nos ensina a viver uma nova vida. Se você é ensinado por todos ao seu redor a viver de uma vida santa, moral e reta, mas não é ensinado pela graça de Deus dentro de você, é porque talvez a graça de Deus ainda não esteja em você. Isso é pesado, isso é uma ideia forte, mas é o que o texto diz para nós. Antes de qualquer pessoa nos ensinar a viver uma vida santa, a graça de Deus, se é que ela está em nós através do Evangelho de Cristo, se a graça de Deus está em nós, ela há de nos ensinar a viver de uma maneira santa. A presença da graça de Deus em nós gera uma vida coerente, uma vida que agrada a Deus, mesmo que seja totalmente contra a cultura ao nosso redor.
ela vai transformar a nossa vida. A graça de Deus transforma a vida daqueles nos quais ela está presente. E óbvio, as pessoas ao nosso redor fazem parte desse processo de ensino e discipulado. Com certeza, nós precisamos de referenciais, de modelos para imitarmos. Nós devemos imitar aquilo que é bom, como nós já aprendemos no estudo da terceira carta de João. Nós devemos imitar aquilo que é bom. Mas, antes de tudo, nós não somos apenas copiadores de moral ou imitadores de conduta alheia. Nós somos aqueles que somos ensinados e guiados pela presença da graça de Deus em nossas vidas. E ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. A graça de Deus nos ensina a rejeitar, a renunciar, a abandonar tudo aquilo que antes fazia parte do nosso coração e da nossa vida. Ela nos ajuda a renunciar às paixões mundanas e nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então ela nos ajuda a abandonar aquilo que era do nosso passado, nos ajuda a viver de maneira reta, justa, piedosa, sensata nesta era presente, ou seja, agora. Agora nós podemos viver de uma nova maneira, enquanto, versículo 13, aguardamos a bendita esperança. Ou seja, nós estamos vivendo de uma maneira nova aqui no presente, mas com os olhos lá no futuro, com as nossas vistas no que Deus há de fazer no futuro. Nós aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nós já vivemos de uma maneira nova nesta era presente, enquanto aguardamos a manifestação gloriosa do nosso Jesus Cristo, do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Quando Ele voltar, quando Ele vier mais uma vez para essa terra, colocar tudo no devido lugar, aí sim tudo será perfeito. Mas enquanto isso não acontece, nós já experimentamos agora um tira-gosto, um protótipo do que há de ser lá no futuro. Nós já vivemos hoje aquilo que haveremos de ser quando Cristo voltar. Versículo 14. Ele se entregou por nós, ou seja, Jesus se entregou por nós a fim de... O que Paulo vai dizer agora é que a morte de Cristo na cruz tinha o intuito, o fim, o objetivo de nos remir de toda a maldade, ou seja, tirar toda a maldade de nós e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, um povo que fosse parecido com ele. Jesus morreu para que nós fôssemos libertos da nossa maldade e para que nós fizéssemos parte de um povo que vive assim como ele é, assim como ele vive. Que fosse um reflexo, um espelho do caráter santo que ele tem. E tudo isso são ideias muito veterotestamentárias, são ideias que Paulo está resgatando lá do Antigo Testamento, do Salmo 130, versículo 8, por exemplo, e também de Êxodo 19:5, de Malaquias 3:17, são todos textos que apontavam já para essa realidade, que Deus haveria de limpar, de purificar, de redimir um povo exclusivamente para si, dedicado à prática de boas obras. Isso é interessante, a última parte do versículo 14, que fosse um povo dedicado à prática de boas obras. O que isso quer dizer? Que Deus entrega a sua vida para nós, que Jesus entrega a sua vida para nós, para que nós fôssemos libertos do pecado e ao sermos libertos do pecado, nós passássemos a viver para boas obras, vivendo boas obras. Isso talvez para algumas pessoas talvez até paradoxal, porque nós vivemos ouvindo que nós não somos salvos por boas obras. Mas aqui Paulo está dizendo que nós somos salvos para boas obras. Nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo, pela obra salvadora de Cristo Jesus, por sua morte e sua ressurreição. Nós somos salvos por Ele, mas nós somos salvos para vivermos uma vida de boas obras que glorificam a Cristo. Então a graça de Cristo em nós nos levará a viver uma nova vida, uma vida de boas obras, uma vida de conduta renovada. E por fim, no versículo 15, Paulo traz algumas instruções para Tito. Como Tito deveria viver à luz de tudo isso que Paulo acabou de dizer. É isso que você deve ensinar, Paulo diz a Tito. É isso que você deve ensinar. Esse deve ser o conteúdo do seu ensino. O Evangelho deve ser o conteúdo do seu ensino. E os efeitos da graça e do Evangelho na vida das pessoas, que deve ser um efeito visível, um efeito que todos olham e percebem, olha, essa vida é diferente. Então, os cretenses convertidos por Cristo, pela graça de Cristo,
deveriam manifestar na sociedade de Creta uma vida que fosse notável, uma vida que todos os cretenses olhariam e perceberiam: isso é diferente de nós. Eles são cretenses como nós, mas eles vivem uma vida muito melhor que a nossa. Eles são confiáveis, eles são bons, eles são justos, são amigáveis. Nós não somos. O que tem de diferente neles? O Evangelho, Jesus Cristo, a graça de Deus, é isso que tem de diferente na vida deles. É isso então que Tito deveria ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Então Tito tinha liberdade para trazer à memória dos cretenses cristãos o que eles são, o que eles já se tornaram através da conversão à graça de Cristo, pela graça de Cristo. Eles já eram nova criatura, eles precisavam andar coerentes como essas novas criaturas que eles já haviam se tornado agora. E Paulo diz para Tito: ninguém o despreze, que ninguém o despreze. Ninguém rejeite essa sua mensagem. Por quê? Porque ela é uma mensagem de autoridade. A autoridade do ensino de Tito não vinha de Tito. A autoridade do ensino de Tito vinha do próprio Evangelho Salvador, que era o conteúdo ensinado pelo próprio Tito. Dito tudo isso, eu gostaria de trazer para você que me ouve algumas sugestões de aplicação. A primeira delas é que as mulheres podem e devem discipular as mais jovens. As mulheres mais velhas podem e devem discipular aquelas que são mais jovens, na conduta coerente com a graça de Deus em suas vidas. Tudo isso você pode ver com mais detalhes quais seriam essas manifestações da graça de maneira visível na vida das mulheres mais velhas e das mulheres mais jovens. Quais eram esses efeitos, se isso era apenas algo cultural ou não. Como eu já disse, você pode ver isso com mais detalhes nos vídeos feitos pela minha esposa, na descrição que está aqui nesse vídeo. Então você pode ver isso com mais detalhes lá, mas eu gostaria que isso fosse uma aplicação para as mulheres que me ouvem. Em cada uma dessas das igrejas, né? Se você, mulher que me ouve, faz parte de uma igreja, na sua igreja você já deve começar a experimentar essa cultura do discipulado, onde as mulheres mais velhas ensinam as mulheres mais jovens a viverem de maneira coerente com o Evangelho. Outra sugestão, mas aqui é uma pergunta: quanto as suas obras têm sido vitrine da graça? É uma reflexão que eu gostaria de deixar para você. Paulo diz aqui para todos os tipos de pessoas da sociedade. Ele diz: todos vocês, todos os cristãos, independente do gênero e da idade, todos vocês devem ser vitrines da graça de Deus. As atitudes de vocês devem tornar atrativas, atraentes, belas a vida no Evangelho. Sua vida tem sido uma vitrine do Evangelho? As pessoas que olham para a sua vida, para a sua conduta, para as suas palavras, para o seu jeito de viver, para o seu jeito de tratar os outros. As pessoas são atraídas para o Evangelho. As pessoas, ao olharem para a sua vida, para os efeitos que o Evangelho tem feito na sua vida, elas são atraídas para o Evangelho, elas acham a graça de Deus bonita, elas acham o Evangelho de Deus bonito quando olham para a sua vida. Que a sua vida seja uma vitrine da graça de Deus. Eu não pergunto tudo isso para que você olhe e pense: puxa, não tenho sido, nossa, ainda tenho tantas imperfeições, tantos defeitos, tantas incoerências. E eu não digo isso para que você fique ainda mais desmotivado: puxa, é mesmo, eu não sou uma vitrine do Evangelho. Pelo contrário, se você percebe que tem sido incoerente em algumas áreas da sua vida, o meu convite, à luz de tudo isso que nós vimos nesse estudo, é: aproxime-se da graça de Deus. Medite de forma ainda mais profunda no Evangelho de Deus, para que o Evangelho de Deus se enraize ainda mais profundo no seu coração e gere ainda mais frutos na sua vida. Então, eu te estimulo e te encorajo a aumentar, a progredir na sua caminhada com Cristo e dar ainda mais frutos. Nós sempre teremos uma ou outra incoerência na nossa vida cristã. Isso não é desculpa para que elas permaneçam lá. Isso é apenas um encorajamento para que nós não desistamos de tudo e pensemos: eu estou tão longe de tudo isso. Eu estou tão longe de ser um cristão perfeito. Você não deve parar nessa caminhada cristã. Se você percebe que você não é um cristão perfeito, você está percebendo algo muito bom, porque não existem cristãos perfeitos.
Então, se você percebeu que você tem coisas para melhorar, então continua caminhando na graça de Cristo, permitindo que a graça penetre em cada área da sua vida e dê fruto, e dê muito fruto, onde quer que você esteja. E a última sugestão de aplicação que eu gostaria de deixar aqui para você é: quem ensina deve ser coerente com o que ensina. Aqui, Paulo deixou bem claro que Tito deveria ser o maior modelo e exemplo daquilo que ele estava ensinando para os outros. E isso deve ser real para cada um de nós. Você deve ser um modelo daquilo que você está ensinando. Se você está ensinando pessoas mais jovens que você, ou se você está discipulando ou pregando na sua igreja, se você está instruindo pessoas, você mesmo precisa ser um exemplo daquilo que você está falando. As pessoas precisam ouvir o que você está dizendo e enquanto elas ouvem o que você está falando, elas precisam olhar para você. E elas precisam ver um exemplo de aplicação daquilo que elas estão ouvindo de você. Que seja você um exemplo de aplicação daquilo que você ensina para os outros. Esse é o meu desejo para a sua vida e esse foi o capítulo 2 de Paulo, da carta de Paulo a Tito. Eu espero que você volte comigo para o próximo vídeo, no capítulo 3, para nós concluirmos o estudo dessa carta que é tão bela, tão maravilhosa, que Paulo escreveu lá para Tito. Eu te convido também a se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não é um inscrito. Ativa o sininho, que é as notificações, para que você seja avisado cada vez que a gente lançar um vídeo novo. Também te convido a curtir esse vídeo, porque isso ajuda o vídeo a chegar mais longe, a cada vez mais pessoas. E também não deixe de compartilhar esse vídeo com pessoas, talvez da sua igreja, pessoas da sua família, que esse mesmo conteúdo que te abençoou possa abençoar a vida de outras pessoas também, ok? Um grande abraço e que Deus te abençoe muito nessa jornada de estudo da Palavra do Senhor. Deus te abençoe, um grande abraço.